Glória Web TV, evangelizando pela internet. Estamos de volta no nosso programa Nossa Vida em Cristo, aqui na Glória Web TV, todas as quintas-feiras, em que tratamos de algum tema de ética ou de moral cristã. Nos últimos programas, já há algumas semanas, alguns meses inclusive, começamos a tratar sobre o Decálogo, sobre os 10 mandamentos da lei de Deus, tratando desde modo positivo, como algo que nos faz bem, como algo que nos faz verdadeiramente humanos, não só como um conjunto de leis que deve ser seguido, assim como algo que nos aperfeiçoa no amor de Deus e que todos somos capazes de chegar racionalmente. Hoje tratamos de modo específico o 9º dos mandamentos do Decálogo, o 9º dos mandamentos da lei de Deus. O 9º mandamento é não desejar a mulher do próximo. Não desejar a mulher do próximo, que é guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração. Claro que tem alguma relação lá com o 6º mandamento, com a castidade, com o guardar a nossa sexualidade como algo bom, como já falávamos lá no 6º mandamento, mas também tem a ver com o respeito à nossa própria sexualidade, com respeito ao nosso próprio ser e ao ser dos outros. Não podemos desejar ninguém de modo como se fosse um objeto. O amor não é desejo simplesmente. Claro que tem uma dimensão de desejo, mas como desejo de doação, de entrega, de querer o bem do outro, e não como desejo egoísta, não como desejo de possuir o outro, não como desejo de usar o outro como um objeto para nós, objeto para nós mesmos. E aqui o Senhor, Jesus Cristo, nas bem-aventuranças, bota a exigência num nível muito alto. E não diz que é só desejar externamente. Diz que se alguém deseja alguém no próprio coração, sem ter falado, sem ter nem mesmo olhado, se desejou alguém no próprio coração, já adulterou. Já adulterou. Por quê? Porque o nosso amor ou desamor a Deus não está simplesmente nos atos externos. Se eu decido roubar um banco, eu já roubei um banco, ainda que fisicamente não tenha roubado. Se eu desejei a mulher de alguém no meu coração, eu já adulterei com essa mulher. Já adulterei no meu coração, é o que o Senhor nos diz na Escritura. Então aqui devemos ser muito cautos, devemos ser muito atentos ao modo de amar a Deus nesse ponto. Repito, não como uma simples lei, não só como um legalismo, não só como uma obrigação externa, mas como modo de nós sermos melhores. Só seremos melhores se respeitarmos os outros como pessoas que são. Como vermos no outro alguém e não algo. Isso é muito... talvez seja uma ofensa muito própria, culturalmente, aqui no Brasil, no nosso povo, entre os homens e hoje também entre as mulheres cada vez mais. Esse desejar, esse mostrar que desejamos, esse olhar de um modo desrespeitoso às pessoas, esse olhar como um modo de querer possuir e fazer questão às vezes que os outros vejam que estamos olhando. Que vergonha! Já é uma falta de respeito a nós mesmos em primeiro lugar, porque nós nos fazemos mal. Uma falta de respeito ao outro, que não olhamos como uma pessoa, como um filho de Deus, mas olhamos como algo a ser possuído. E aqui entra na pornografia, entra em utilizar a pornografia, utilizar o outro, a outra pessoa, utilizar um filho de Deus para os nossos próprios desejos, como um objeto, como se fosse algo comprado, inclusive que se paga, a prostituição e todos os outros pecados relacionados a isso. Pois guardemos o nosso coração, porque só se guardarmos o nosso coração seremos melhores, seremos pessoas boas, seremos pessoas propriamente humanas. Só respeitando o próximo na sua integridade pessoal, vendo o outro como alguém e não como algo, é que respeitaremos o nosso próprio ser humano. Se nós começarmos
Se começamos a nos acostumar a desrespeitar os seres humanos, nos faremos cada vez menos humanos, nos faremos cada vez mais animais, e não propriamente seres capazes de amar como somos nós. Pois vivamos nessa alegria de seguir a Deus, essa alegria de amar a Cristo em atos concretos. Vivamos essa doação, essa entrega, esse respeitar o outro como o próprio Cristo, como outro Cristo que está presente diante de mim. Nos vemos na próxima semana aqui no nosso programa Nossa Vida em Cristo, na Glória Web TV.